Ele nunca teve a intenção de dormir com uma estranha. Grayson Wolf não era o tipo de homem que cometia erros. Como o CEO bilionário da Wolf Dynamics, seu império foi construído sobre precisão, disciplina e a certeza de que cada parte de sua vida servia a um propósito. Das ações que ele escolhia às pessoas que permitia em seu mundo privado, tudo tinha um retorno calculado. Distrações emocionais nunca fizeram parte da equação. Então, quando ele acordou na suíte penthouse do Ritz-Carlton e viu uma mancha tênue de sangue nos lençóis brancos pristinos, uma fria percepção se instalou em seu peito. Não medo, não culpa, apenas uma aguda consciência de que algo havia quebrado o protocolo, e ele não sabia como ou porquê. Ao lado dele, uma jovem mulher estava encolhida, de costas para ele, sua respiração superficial, não o tipo de mulher que geralmente compartilhava sua cama. Nenhum perfume de grife permanecia no ar, nenhum rastro de batom nos copos. Sua presença era silenciosa, quase fantasmagórica, como se ela estivesse tentando desaparecer nos lençóis. Seu vestido, amassado e rasgado na bainha, estava descartado no chão perto de sua jaqueta. Uma bandeja de prata estava por perto, o champanhe intocado, os morangos ainda reluzentes com condensação. Toda a cena parecia pertencer a um drama barato, exceto que esta era sua realidade, e o sangue na cama era real. Ela se mexeu levemente, fazendo uma careta ao se mover, seus dedos agarrando a borda do cobertor. E quando ela se virou para encará-lo, seus olhos estavam arregalados, com algo entre medo e vergonha. Cílios escuros molhados de lágrimas que há muito haviam secado, seus lábios entreabertos, mas nenhum som saiu até que ele perguntou, sua voz baixa e firme: "Qual é o seu nome?" Ela hesitou, então sussurrou: "Eva." Sua voz, quase frágil, como se até mesmo dizer seu nome fosse pesado demais para suportar. E naquele momento, Grayson notou quão pequena ela parecia. Não apenas fisicamente, mas na maneira como ela se segurava, como se a vida tivesse ensinado a ela a permanecer invisível, a não ocupar espaço. "Como você acabou no meu quarto?" Ele perguntou novamente, ainda tentando dar sentido às peças. E ela disse que trabalhava no hotel. Apenas serviço de quarto. Alguém disse a ela para entregar comida no quarto. 660, mas os números nas portas haviam sido trocados. Ela não sabia que era sua suíte. Não sabia que tinha entrado em algo destinado a outra pessoa. Ele estudou seu rosto, suas mãos trêmulas, seus olhos que nunca encontravam os dele. E algo dentro dele mudou. Isso não era um jogo. Isso não era uma armadilha. E ela não estava mentindo. Ninguém forjaria o que ele viu naqueles lençóis. Ninguém choraria até dormir na cama de um bilionário se tivessem planejado isso. Ela começou a pegar suas roupas, evitando seus olhos, dizendo que iria embora, pedindo apenas que ele não a denunciasse, que não arruinasse o pouco que lhe restava. E ela se moveu em direção à porta, cada passo uma súplica silenciosa para desaparecer. Ele poderia tê-la deixado ir, poderia ter se virado e arquivado esta noite como um erro, mas algo o deteve. Não piedade, não desejo. Algo mais profundo, algo desconhecido. E antes que ela tocasse a maçaneta, ele disse: "Espere." Ela parou, seus dedos congelando no ar. E quando ela se virou para encará-lo, sua expressão ilegível, ele percebeu que estava prestes a dizer algo que nenhuma versão de si mesmo havia ensaiado. E ainda assim, as palavras vieram. Firmes, silenciosas, inegáveis. "Você não vai a lugar nenhum." Não era uma ameaça, nem mesmo um comando. Era uma decisão tomada do tipo de lugar na alma de um homem que ele não sabe que existe, até que alguém abra a porta sem pedir. E a partir daquele momento, nenhum deles seria o mesmo novamente. Ava May Carter havia aprendido desde muito jovem que o silêncio era uma espécie de sobrevivência no trailer park,
nos arredores de San Antônio, onde ela cresceu. Barulho só trazia problemas. Homens que gritavam muito alto e mulheres que choravam demais nunca duravam muito. Sua mãe costumava sussurrar para ela antes de adormecer, dizendo: "Mija, mantenha sua cabeça baixa e sua boca fechada, e talvez o mundo não a mastigue." Eva levou esse conselho e o usou como armadura através de cada lar adotivo, cada trabalho de meio período, cada promessa quebrada que a seguiu até a idade adulta. Agora, aos 23, ela vivia em um apartamento apertado de um quarto no Brooklyn, compartilhado com seu irmão adolescente, Mattel, que tinha diabetes e um sorriso que ainda podia iluminar seu mundo. Ela trabalhava em 3 empregos apenas para manter a eletricidade ligada e a insulina estocada. Um deles era limpar quartos no Ritz-Carlton, Manhattan, sob um nome que não era o dela, porque sua identidade real vinha com bagagem que ela não podia se dar ao luxo de carregar. Os tribunais não se importavam que ela tivesse reagido quando um homem do dobro de seu tamanho a encurralou atrás do restaurante onde ela já trabalhou. Tudo o que eles viram foi uma garota morena sem pai e um registro que a fazia parecer problemática. Grayson Wolf nunca tinha estado no Brooklyn. Nunca ficou em uma loja de dólar se perguntando se você poderia esticar $10 em jantar e passagem de ônibus em uma garrafa de Tylenol. Ele nasceu em Greenwich, Connecticut, criado atrás de portões mais altos que a ambição. O filho de Gregory Wolf, o presidente de 3ª geração da Wolf Dynamics, uma empresa que começou com aço e se transformou em tecnologia, depois logística, depois tudo o mais que o dinheiro pudesse tocar. Grayson se formou em Princeton com honras aos 20, lançou uma startup aos 22, adquiriu seu primeiro unicórnio aos 25 e foi nomeado CEO do império da família 2 anos depois que seu pai sofreu um derrame no campo de golfe. As pessoas o chamavam de impiedoso, brilhante, impossível de ler. Mulheres o chamavam de frio, intenso, às vezes viciante. Ele vivia em uma cobertura com vista para o Central Park, dirigia um Aston Martin preto fosco, frequentava galas de caridade onde o vinho custava mais que o aluguel anual de Ava, e nunca permitia que ninguém chegasse muito perto, não por medo, mas porque sentimentos eram imprevisíveis, e imprevisível era perigoso. Ainda assim, ele não era cruel, apenas preciso. Ele gostava de ordem, sistemas, limites. E o que aconteceu naquela noite com Eva não tinha lugar em nenhum deles. Mesmo agora, dias depois, ele se encontrava distraído pela memória de seus olhos. Não sua forma ou cor, mas a maneira como eles o olhavam. Não com admiração ou cálculo, mas confusão. Como se ela não entendesse por que alguém como ele falaria gentilmente, porque ele não gritou, nem chamou segurança, nem apresentou queixa. Ele a havia investigado, é claro, ou tentou, mas o nome que ela deu a ele não trouxe nenhum registro oficial de funcionários, e isso o perturbou. Não porque ele pensou que ela mentiu, mas porque significava que ela tinha algo a esconder. E Grayson não gostava do que não podia definir. Enquanto isso, Eva tentou retornar à vida normal, fingindo que a noite mais surreal de sua existência não havia acontecido, que seu corpo não ainda se lembrava de suas mãos, ou da maneira como sua voz mudou quando ele disse seu nome. Ela evitou os andares do Ritz, onde as suítes de luxo estavam. Trocou turnos com uma colega de trabalho para ficar na limpeza em vez do serviço de comida. Mas não ajudou, porque toda vez que ela fechava os olhos, ela o via sentado naquela cama, sem camisa, confuso e de repente gentil. Ela sabia que tinha que se afastar, não apenas porque ele pertencia a um mundo onde ela não podia sobreviver, mas porque pessoas como ele não davam segundas chances e mulheres como ela não tinham contos de fadas. Ela não precisava que ele tivesse pena dela, e ela definitivamente não precisava de sua caridade. Tudo o que ela precisava
era ficar fora do radar até que economizasse o suficiente para tirar Mateu da cidade, para algum lugar com árvores e luz solar e escolas que não cheirassem a mofo. Mas o destino, ou talvez algo mais perigoso, tinha outros planos. Porque uma semana depois daquela noite, Grayson apareceu no corredor de serviço do hotel, vestido não em um terno, mas em jeans e um moletom cinza. Sua presença tão absurdamente fora do lugar que a equipe de limpeza parou o que estavam fazendo apenas para olhar. Eva derrubou seu esfregão quando o viu, seu coração se alojando em algum lugar perto de sua garganta. Ela não falou, mas ele sim, dizendo baixinho: "Precisamos conversar." Ela pensou em correr. Realmente pensou nisso. Mas em vez disso, ela o seguiu pela porta dos fundos e para o beco onde sua história, para melhor ou pior, estava apenas começando. Eva estava parada naquele beco, cheirando a cloro e medo, os braços cruzados sobre o peito como um escudo, e Grayson a olhava de uma maneira que ela não conseguia decifrar. Não zangado, não predatório, apenas presente, como se ele finalmente a estivesse vendo como algo mais do que um erro. "Você não veio aqui por acidente", ele começou, sua voz firme, mas não acusatória. "Alguém te enviou. Eu preciso saber quem." Eva balançou a cabeça rapidamente, rápido demais. "Ninguém me enviou. Eu te disse. Foi um erro." "Então por que usar um nome falso?" Sua voz cortou. Ela não tinha resposta para isso. Não uma que ele acreditaria. E por um momento, ela considerou mentir novamente. Mas algo na maneira como ele a olhava a fez parar. Não compaixão exatamente, mas também não desprezo. "Eu tenho um registro criminal", ela disse finalmente, sua voz mal acima de um sussurro. "Trabalhei sob um nome diferente porque ninguém contrata pessoas como eu de outra forma." Grayson não respondeu imediatamente. Apenas estudou seu rosto, como se pudesse ler cada verdade nas entrelinhas que ela nunca contou a ninguém. E quando ele falou novamente, não foi para acusá-la. Foi para oferecer algo que ela nunca esperava. "Há uma posição aberta no meu escritório. Administração. Paga 55 mil ao ano. Seguro, benefícios." Eva piscou, surpresa demais para falar. "Eu não preciso da sua caridade", ela disse finalmente, seu orgulho se elevando, mesmo quando sua mente gritava para ela dizer sim. "Não é caridade", ele respondeu calmamente. "É uma oportunidade. O que você faz com ela depende de você." Ele se afastou antes que ela pudesse responder, deixando apenas um cartão de visita em suas mãos e o peso de uma decisão que poderia mudar tudo. É claro, ela não deveria tê-lo aceitado. Deveria ter jogado aquele cartão no lixo, apagado o número do telefone e esquecido que alguém como Grayson Wolf já havia cruzado seu caminho. Mas ela não fez. Porque a verdade era esta: Mateo precisava de uma nova bomba de insulina, e seu seguro cobria apenas a metade. Seu senhorio estava ameaçando despejá-la novamente. E a conta de luz da semana passada era mais do que ela ganhava em 5 turnos limpando banheiros. Então, 2 dias depois, Eva apareceu na sede da Wolf Dynamics, no centro de Manhattan, vestida com o único terno que possuía, um blazer preto barato, comprado em uma loja de segunda mão, e calças que não se encaixavam perfeitamente. E esperou no saguão, com as mãos se contorcendo no colo, enquanto assistentes de grife a olhavam como se ela tivesse entrado no lugar errado. Quando finalmente a levaram para cima, ela foi escoltada não para recursos humanos, mas diretamente para o andar executivo, onde Grayson a esperava atrás de uma mesa do tamanho de seu apartamento. "Achei que você não viria", ele disse sem olhar para cima. "Eu não tinha certeza se deveria." Agora ele olhou para cima, e seus olhos, cinzentos e afiados, e insuportavelmente diretos, aprenderam no Fontantino lugar.
Mas você veio, ele disse simplesmente. E assim começou. No início, Eva trabalhou nas margens, organizando arquivos, classificando documentos, evitando contato visual e almoçando sozinha. Ninguém falava muito com ela, e ela preferia assim. Mas com o tempo, ela começou a notar coisas. A maneira como a equipe executiva de Grayson se movia com uma lealdade que beirava o medo. A maneira como seu nome aparecia em contratos que valiam milhões. A maneira como ele caminhava pelos corredores, como se nunca tivesse conhecido dúvida. E ela também notou outra coisa. A maneira como ele a olhava quando pensava que ela não percebia. Não era desejo, era curiosidade. Como se ela fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver. E para um homem que sempre teve as respostas, isso era intolerável. Um dia, ele a chamou em seu escritório. Sua assistente, uma mulher impecável chamada Claire, deu a Eva um olhar de advertência antes de fechar a porta atrás dela. Sente-se, disse Grayson, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Eva obedeceu, com as mãos apertadas em seu colo. Você está aqui há 2 meses, ele começou, seu tom imparcial. Seu trabalho é impecável. Você chega cedo, você fica até tarde, e você não pede nada. Ela não sabia se isso era uma pergunta ou uma acusação. Estou grata pela oportunidade, ela disse cuidadosamente. Eu não perguntei se você estava grata, ele respondeu. Perguntei por que você se esconde. Sua respiração prendeu. Eu não estou. Sim, você está. Ele a interrompeu, inclinando-se para a frente. E passei 2 meses tentando entender por quê. Eva ficou em silêncio. Porque o que ela poderia dizer? Que ela estava acostumada a desaparecer, porque era mais seguro do que ser vista? Que toda a sua vida, amor havia significado controle disfarçado de cuidado? Grayson se recostou em sua cadeira, com as mãos entrelaçadas à sua frente. Vou fazer uma pergunta, ele disse, sua voz mais suave agora. E preciso que você seja honesta. Ela assentiu, porque neste ponto, mentir parecia mais perigoso do que a verdade. Você se arrepende daquela noite? O ar entre eles ficou pesado, e Eva, que nunca havia sido corajosa, se encontrou dizendo: Não, mas eu gostaria que não tivesse acontecido. Então somos iguais, ele murmurou. E pela primeira vez, ela viu algo abaixo da fachada. Arrependimento, confusão, talvez até solidão. Algo mudou depois daquela conversa. Não dramaticamente, não da noite para o dia, mas lentamente, como gelo derretendo sob um sol teimoso. Grayson começou a envolvê-la em reuniões, não apenas como assistente, mas como colaboradora. Ele valorizava sua opinião, não porque fosse polida, mas porque era honesta. E Eva começou a falar. Não muito, mas o suficiente para se lembrar de que ela tinha uma voz. Eles almoçavam juntos às vezes, nada romântico, apenas conversas sobre livros, a cidade, o mundo fora das paredes de vidro que os cercavam. E embora nunca falassem sobre aquela noite novamente, ela estava sempre lá, o elefante na sala, que nenhum deles sabia como nomear. Então, 6 semanas depois, Eva desmaiou no trabalho. Um segundo ela estava se levantando de sua mesa. O próximo, o mundo inclinou. E então, nada além de escuridão. Quando ela acordou, estava em um hospital particular no Upper East Side, conectada a monitores que apitavam constantemente, e Grayson estava sentado ao lado de sua cama, com o rosto pálido, os ombros tensos, as mãos cerradas em punhos. Eles chamaram emergência, ele disse baixinho. Você tinha baixo nível de açúcar no sangue, desidratação, exaustão. Eva tentou se sentar, mas ele colocou uma mão em seu ombro, mantendo-a no lugar. Não, ele disse firmemente. Você vai ficar quieta, e você vai parar de agir como se fosse invencível. Seus olhos se encheram de lágrimas. Eu não posso me dar ao luxo de estar doente, ela sussurrou.
Mattel precisa de mim. Então me deixe ajudar, ele disse. E não foi um pedido, foi uma promessa. Ela balançou a cabeça. Você não pode consertar tudo, Grayson. Ele se inclinou mais perto, seus olhos fixos nos dela. Talvez não, mas posso tentar. E naquele momento, com máquinas apitando atrás deles e a cidade zumbindo abaixo, algo se quebrou entre eles. Não uma barreira física, mas uma emocional. Porque Eva percebeu que este homem, este bilionário impossível, não a olhava como um projeto de caridade ou um erro a esconder. Ele a olhava como alguém que importava. E pela primeira vez em anos, ela deixou alguém se aproximar. Não completamente. Ainda não. Mas o suficiente. Quando ela recebeu alta, Grayson não perguntou se ela precisava de uma carona. Ele simplesmente a levou para casa, dirigiu seu carro ridiculamente caro por ruas do Brooklyn, que claramente ele nunca tinha visto, e a acompanhou até sua porta. Mattel estava em casa, com os olhos arregalados ao ver o homem em um terno de 10.000 $10,000 parado em seu corredor. Este é Grayson, Eva disse baixinho. Meu chefe. Mattel deu a Grayson um olhar longo e avaliador, então assentiu. Legal. Ele tem seguro dental? Grayson piscou, então surpreendentemente sorriu. Sim. Então você é legal, disse Mattel, voltando para o sofá. E assim, da maneira mais estranha e não tradicional possível, eles se tornaram parte da vida um do outro. No início, Grayson simplesmente se certificava de que Eva tinha o que precisava. Melhores horários. Acesso a seguro-saúde. Uma conta de despesas que ele insistiu que ela usasse. Mas com o tempo, ele começou a aparecer em sua vida de maneiras que não eram transacionais. Ele enviava comida quando sabia que ela não tinha comido. Ele a buscava depois do trabalho, quando Mattel tinha uma consulta médica. Uma vez, ele apareceu com um kit de teste de glicose de grau médico para Mattel, do tipo que seu médico disse que ele precisava, mas que seu seguro não cobriria. Eva não agradeceu a ele. Ela apenas o olhou com olhos que diziam: "Por que você está fazendo isso?" E ele, sem dizer uma palavra, deu de ombros e foi embora. Porque alguns atos de bondade não precisavam de justificativa. Mas nem todos estavam felizes. Claire, sua assistente, começou a olhar para Eva com suspeita mal disfarçada. Rumores começaram a circular no escritório. Garota da limpeza promovida. Saiu com o chefe. Você sabe, dormindo para chegar ao topo. Eva ouviu tudo e fez o melhor para ignorar. Mas as palavras doíam de qualquer maneira. Então, uma tarde, enquanto organizava arquivos no escritório de Grayson, ela encontrou algo que fez seu sangue congelar. Uma pasta, sem etiqueta. Dentro, uma série de fotos dela, tiradas semanas antes, entrando no Ritz-Carlton, saindo de seu apartamento, comprando na farmácia com Mattel. Seu coração batia tão forte que ela quase não ouviu a porta se abrir atrás dela. Eu queria te contar. A voz de Grayson estava baixa, calma. Ela se virou, segurando a pasta. Você tem me seguido? Não eu, ele disse. Mas outra pessoa sim. E eu precisava saber quem. Ela jogou a pasta em sua mesa, com as mãos tremendo. Então você tem me protegido? Ou vigiando? Ambos, ele admitiu sem pedir desculpas. Depois daquela noite, comecei a receber ameaças. Alguém tentou me chantagear. Eles não sabiam seu nome. Ainda não. Mas eles sabiam o suficiente. Eu contratei segurança particular para garantir que você estivesse segura. Eva riu, mas foi um som amargo. Uau, que romântico. O garoto rico contrata espiões para rastrear a garota pobre. Não é assim, ele disse, com a mandíbula apertada. Você se importa, ela disse. E isso me apavora, porque pessoas como você sempre machucam pessoas como eu. Talvez não intencionalmente, mas sempre machucam. Ele não discutiu, apenas ficou lá, com os ombros tensos, com as mãos cerradas em punhos. E depois de um longo silêncio,
Ele disse as palavras que ela mais temia. Então me deixe provar o contrário. Eva queria correr, queria gritar com ele, queria construir suas paredes novamente tão altas que ninguém pudesse escalá-las. Mas em vez disso, sua voz saiu em um sussurro quebrado. Você não pode. Então me deixe tentar, ele respondeu. E antes que ela pudesse se impedir, antes que o medo pudesse assumir o controle novamente, ele fechou a distância entre eles, pegou seu rosto entre suas mãos e a beijou, não com urgência ou desespero, mas com a promessa tranquila de alguém que não tinha a intenção de ir embora. Eva se congelou, então derreteu, suas mãos encontrando seu peito, seu coração batendo contra suas costelas, como se tentasse escapar. E quando finalmente se separaram, ele apoiou sua testa contra a dela, respirando pesadamente, com os olhos fechados. Eu não vou te machucar, ele sussurrou. E pela primeira vez em sua vida, Eva quis acreditar nele. Mas querer algo e confiar nele eram duas coisas diferentes. Depois do beijo, as coisas entre Grayson e Eva mudaram de maneiras que nenhum podia nomear. Não foi oficial. Nenhuma declaração foi feita. Mas ele começou a tocá-la de maneira diferente. Suaves roçares de dedos, uma mão na parte baixa de suas costas, quando saíam de reuniões. A maneira como ele segurava seu casaco sem perguntar. E ela começou a se permitir, apenas um pouco, a imaginar um mundo onde isso poderia ser real. Mas a realidade tem uma maneira de despedaçar ilusões. E para Eva, veio na forma de 2 linhas rosa em um teste de gravidez, numa tarde de quinta-feira. Ela ficou olhando para ele no banheiro do trabalho, com as mãos tremendo, com o peito apertado, incapaz de respirar. Grávida. Aos 23. Sem dinheiro. Sem família. E o pai, um bilionário que provavelmente pensava que isso era apenas mais um problema que ele poderia resolver com um cheque. Ela não chorou. Ainda não. Apenas embrulhou o teste em papel higiênico, enfiou no fundo de sua bolsa e saiu do banheiro como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Por 2 semanas, Eva guardou o segredo, tentando encontrar as palavras para contar a ele, tentando imaginar sua reação. Ele ficaria com raiva? Desapontado? Ele pensaria que ela planejou isso? E a pior parte, ele ofereceria dinheiro para fazer desaparecer? Finalmente, uma noite tarde depois que todos os outros tinham ido embora, ela contou a ele. Simplesmente. Sem preâmbulo. Estou grávida. Grayson estava de pé perto da janela, olhando para a cidade. E quando ela falou, ele ficou completamente quieto. Não se virou. Não falou. Apenas parou. E o silêncio foi tão alto que ela quase gritou só para preenchê-lo. Finalmente ele disse: Há quanto tempo você sabe? 2 semanas. E o que você quer fazer? Sua voz era plana, sem emoção. E isso a aterrorizou mais do que raiva jamais poderia. Eu não sei, ela admitiu. Agora ele se virou, e sua expressão era algo que ela nunca tinha visto antes. Não zangado, não desapegado, mas completamente, totalmente perdido. Me diga o que você precisa, ele disse com voz áspera. Dinheiro? Cuidado médico? Um advogado? Eu não quero seu dinheiro, ela disse rispidamente. Não estou pedindo isso. Então, o que você está pedindo? Ela engoliu em seco. Pergunte-me o que eu quero. Não como seu problema. Como o seu bebê. O ar entre eles mudou. E ele cruzou a sala em 3 passos e a pegou pelos ombros, com os olhos ardendo com algo cru e sem filtro. Eu quero isso, ele disse com voz entrecortada. Eu quero você. Eu quero isso. Mas eu não sei como. Não sei como ser o que você precisa. Eva sentiu as lágrimas virem antes que pudesse impedi-las. Eu não preciso de perfeição, ela sussurrou. Só preciso que você fique. Ele a puxou para perto, pressionando seu rosto contra seu peito, e pela primeira vez ela o sentiu tremer. Não com medo,
mas com a força de algo que finalmente havia quebrado. E quando ele falou, sua voz estava rouca. Não vou a lugar nenhum. Eles não anunciaram a gravidez. Não houve grandes revelações, mas as coisas começaram a se mover rápido. Grayson insistiu que Eva deixasse seu apartamento e se mudasse para um lugar mais seguro. Ela recusou, até que ele apontou que as escadas de seu prédio estavam prestes a colapsar e que seu senhorio tinha ordens de violação de código pendentes. Então, ela se mudou, não para sua cobertura, mas para um condomínio modesto no Upper West Side, que ele comprou sob um trust anônimo. Mattel veio com ela, e pela primeira vez em anos, eles tinham um lugar que cheirava a limpo. Tinha água quente confiável e janelas que não eram seladas com fita adesiva. Mas mesmo quando as coisas melhoravam externamente, Eva carregava uma pesadez que não conseguia sacudir. Ela ainda não tinha contado a ninguém sobre seu passado, o registro, a razão pela qual ela trabalhou sob um nome falso. E quanto mais tempo ela esperava, maior o segredo se tornava, até que se sentiu como uma parede de tijolos pressionando seu peito. Então, em sua marca de 12 semanas, quando Grayson estava sentado com ela no consultório médico, observando o ultrassom, a pequena forma piscando na tela, com um batimento cardíaco que fez seus olhos se encherem de lágrimas, ele sussurrou: "Me conte." Ela congelou. "Contar o quê?" "O que você está escondendo?" ele disse baixinho. "O que faz você sentir que não pode confiar nisso?" Eva fechou os olhos, com as mãos apertadas sobre sua barriga ainda plana. E naquela sala estéril, sob luzes fluorescentes, ela finalmente contou tudo. Sobre o homem que a atacou, sobre como ela lutou, sobre as acusações apresentadas contra ela por agressão, sobre como sua identidade estava marcada, seu nome permanentemente ligado a algo que ela não merecia, e sobre como ela havia usado um pseudônimo apenas para sobreviver. Grayson não a interrompeu. Não a julgou. Apenas ouviu cada palavra. Então ele se levantou e se afastou, trancando-se no quarto, não por raiva, mas porque seu coração não podia segurar tudo de uma vez. Naquela noite, ela não dormiu. Ela sentou-se perto da janela, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas cansadas, pensando sobre a criança dentro dela, a vida que eles estavam prestes a trazer para um mundo construído sobre mentiras e sombras. Ela havia lutado tão duro para escapar de seu passado, e agora ela estava ligada a um legado ainda mais distorcido. Pela manhã, Grayson a encontrou ainda lá, com os olhos vermelhos, a pele pálida, e ele sentou-se ao lado dela, sem falar, apenas esperando. Depois de um longo silêncio, ela disse a ele que não poderia criar seu filho rodeada de fantasmas. Ela precisava de ar limpo, terra real, não torres de vidro e sussurros em salas de reuniões. Ele assentiu, sabendo o que ela queria dizer. Mesmo antes dela dizer, ela queria deixar a cidade. Em dias, ele fez arranjos. Uma propriedade, tranquila no interior, longe de manchetes e história, com árvores mais velhas que seus ancestrais, e uma varanda que capturava o sol da manhã. Eva não perguntou como ele encontrou tão rápido, ou quanto custou. Ela apenas empacotou suas coisas e partiu sem olhar para trás. Por um tempo, eles encontraram algo próximo à paz. Ela passava suas manhãs caminhando descalça na grama, suas tardes lendo para Mattel na varanda, e suas noites cozinhando refeições que não vinham de caixas de entrega. Grayson trabalhou remotamente, reduziu suas horas, focou em empreendimentos menores com raízes éticas. E pela primeira vez, eles começaram a sonhar em voz alta sobre nomes, cores para o quarto do bebê, e o que significaria criar uma criança livre de vergonha. Mas o passado, como sempre, tinha outros planos.
Uma manhã, enquanto Ava estava em um exame pré-natal na clínica próxima, Grayson recebeu um pacote sem endereço de remetente. Dentro havia uma única fotografia, granulada, mas inconfundível, uma jovem Ava, mal com 15 anos, ao lado de um adolescente com a mão em seu pulso. O garoto era o filho de Vincent, e a foto havia sido tirada na semana em que Ava denunciou sua agressão. Rabiscado na parte de trás estavam as palavras: "Sua garota perfeita também tem segredos." O primeiro instinto de Grayson foi descrença, depois raiva, não para com ela, mas para com o homem que a enviou, que claramente estava investigando seu passado, usando trauma como arma. Ele não a confrontou imediatamente. Ele esperou até que ela retornasse, a viu rir com Mattel enquanto desempacotavam mantimentos e percebeu que não podia carregar a foto em seu bolso por mais tempo. Naquela noite, ele a mostrou. No início, ela não falou, apenas olhou, congelada. Então, ela tocou a foto com dedos trêmulos, sua respiração prendendo em sua garganta. E lentamente ela contou tudo a ele. Como aquele garoto havia sido o primeiro a machucá-la. Como ela havia tentado lutar, mas ninguém acreditou nela. Como o sistema a falhou. E como ela havia enterrado tudo tão profundamente, esperando que nunca a seguisse para a vida que ela estava tentando construir. Ela pensou que ele iria embora, mas ele não foi. Em vez disso, ele pegou suas mãos e disse as palavras que ele nunca tinha dito a ninguém. "Eu te amo. Não porque você sobreviveu, mas porque você nunca parou de tentar. E não vou a lugar nenhum." Pela primeira vez, Eva quebrou. Não com medo ou vergonha, mas com o peso esmagador de ser acreditada, de ser vista. E ela chorou em seus braços, até que o passado não tivesse mais força para ficar entre eles. Naquele fim de semana, eles dirigiram até a margem do rio, perto da borda da propriedade. Cavaram um pequeno buraco e enterraram a foto sob um carvalho. Sem discursos, sem grandes gestos, apenas silêncio e a promessa tranquila de que seu futuro não seria escrito por aqueles que tentaram apagá-los. Eles ficaram lá muito depois que o vento aumentou, de mãos dadas, sabendo que a dor sempre seria parte de sua história, mas nunca mais seria o final. A primavera chegou lentamente no Vale do Hudson, suave e verde e cheia de segundas chances. As árvores do lado de fora de sua varanda floresceram uma por uma. Pássaros retornaram com canções tranquilas e o mundo pela primeira vez pareceu exalar. Ava se movia mais cuidadosamente agora, sua barriga redonda e cheia de vida. Toda manhã, ela ficava perto da janela da cozinha, mãos descansando logo abaixo de suas costelas, observando o vento brincar com as flores silvestres. Alguns dias, ela ainda carregava o peso do passado em seu peito, mas já não se sentia afiado, apenas distante, como uma tempestade que já havia passado. Ela havia parado de perguntar se merecia esse tipo de felicidade, porque percebeu que a resposta não importava. O que importava era que ela havia escolhido. Grayson passava suas manhãs consertando pequenas coisas pela casa, coisas que não precisavam de conserto, mas davam propósito às suas mãos. Nas tardes, ele trabalhava em um fundo sem fins lucrativos, dedicado a apoiar vítimas de acusação injusta e casos legais subrepresentados. Foi ideia de Eva. Mas ele insistiu que ela fosse cofundadora. Ela tentou discutir, mas ele a lembrou que sua história não era apenas dor, era poder. E se eles fossem criar uma criança em um mundo cheio de sistemas quebrados, pelo menos ensinariam àquela criança o que significava tentar mudar algo. Mattel se adaptou mais rápido do que qualquer um esperava. Ele fez amigos na escola local, trouxe para casa desenhos da família, com sorrisos desiguais e sóis brilhantes, e chamou o bebê de Bean até que o apelido pegou. Eva ensinou-lhe como assar do zero. Grayson ensinou-lhe xadrez. E juntos,
ensinaram-lhe que a família não era construída de sangue ou lei, mas de escolha. Um domingo tranquilo, com as nuvens rolando devagar sobre as colinas e o aroma de canela na cozinha, Ava entrou em trabalho de parto. Não houve pânico, apenas um ritmo constante de respiração e movimento. Grayson ficou ao seu lado, sua voz a âncora de que ela precisava. Horas passaram como minutos, e quando a criança chegou, sua filha foi colocada nos braços de Ava, vermelha e macia, e chorando, como se o mundo tivesse ousado mantê-la esperando. Ava chorou silenciosamente, não por dor, mas por algo mais profundo. O amor tão grande que fez seu peito doer. Grayson ficou sobre elas, uma mão no ombro de Eva, a outra gentilmente segurando o pequeno pé da vida que haviam criado. E naquele momento, nada mais importou. Não legado, não linhagens, não manchetes, apenas eles. Eles a nomearam Helena, em homenagem à mulher que havia dado tudo a Eva e perdeu tudo em troca. E quando Eva sussurrou o nome contra a testa de sua filha, ela sentiu uma paz que nunca conheceu. Grayson se inclinou e disse: "Bem-vinda ao lar, pequena luz." E Eva soube em seus ossos que o mundo nunca seria o mesmo novamente. Meses passaram, depois anos. A casa se encheu de memórias, aniversários com bolos tortos, manhãs de risos, e café e música suave. Longas caminhadas sob as folhas em mudança. E de vez em quando as estrelas estavam fora e as crianças dormindo, Grayson e Eva sentavam-se na varanda dos fundos, ombros se tocando, mãos entrelaçadas, e falavam sobre quão longe haviam chegado. Não apenas da cidade ou do escândalo ou da dor, mas das versões de si mesmos que uma vez haviam tido medo de acreditar no amor. Uma noite, enquanto vagalumes dançavam à distância e o ar cheirava a terra molhada, Eva disse suavemente: "Você acha que éramos destinados a nos encontrar?" E Grayson respondeu sem hesitar: "Não acho que o universo te dá o que você quer. Acho que te dá o que você é forte o suficiente para lutar. E você, Eva, valeu cada batalha." Ela sorriu, apoiou-se nele e sussurrou: "Então nunca vamos parar de lutar por isso." E na quietude que se seguiu, com a lua alta e o mundo silencioso, duas pessoas que uma vez haviam sido quebradas sentaram-se lado a lado, inteiras finalmente, não porque eram perfeitas, mas porque haviam escolhido o amor repetidamente, mesmo quando doía, mesmo quando os assustava. E isso era mais do que suficiente.